Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós iremos falar de um livro que é pouquíssimo falado, que poucas pessoas conversam sobre ele, porque na realidade a maior parte das pessoas, ao ler esse livro, às vezes até sentem um certo nível de constrangimento ou até mesmo tem um pouquinho de dificuldade de entender, porque este livro está na Bíblia. Hoje nós vamos falar de Cântico dos Cânticos. Então, para que você não perca nenhum detalhe, pega um papel, pega uma caneta e acompanha junto comigo a minha apresentação de slides. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Então, vamos lá, né? Cântico dos Cânticos. Então vamos falar desse livro que ele gera um pouquinho assim de falta de entendimento ou até mesmo do conhecimento do, gente, por que que esse livro está na Bíblia, né? Vamos lá? Então, o que você não pode perder de vista ao apreciar esse livro? Primeiro, qual que é o conteúdo dele? É um poema de amor com vários episódios, celebrando o amor entre o homem e uma mulher. Quem escreveu essa obra-prima é desconhecido, a gente não tem uma total certeza. Existem algumas pessoas que falam que foi o rei Salomão, outros dizem que o rei Salomão foi apenas um personagem a ser colocado ali, né? Então seria o amor entre Salomão e a Sulamita, né? Então, mas ainda não se tem uma certeza exatamente de quem é o grande autor desta obra. Mas vamos analisar a obra como um todo. O que ela dá ênfase? Né? O amor apropriado entre uma mulher e um homem. Também que o amor puro é inextinguível. O deleite e o anseio mútuo entre um e outro. E um pelo outro, né? Ou seja, o homem pela mulher e a mulher pelo homem. Bom, então vamos dar uma olhada em mais alguns detalhes importantes. Quando você estiver lendo, atente-se que existem três vozes principais, né, durante toda a leitura. Então, uma das vozes é a mulher, a amada, que desempenha o papel principal a maior parte do tempo. Por que o papel principal? Porque o livro ele é composto mais ou menos assim. A cada três estrofes, né, ou seja, de fala da mulher, existe uma do homem. Ou seja, o volume da parte escrita na voz da mulher é bem maior do que do homem. O homem, o amado, é uma outra voz que celebra a beleza da mulher e o amor por ela. Aqui, né, uma terceira voz seria, digamos assim, vozes, né, no caso, que seriam as filhas, as mulheres de Jerusalém, as amigas, as companheiras dessa mulher. Tem outros personagens também, como pastores, sentinelas, irmãos da mulher, aparecem em virtude do contexto, ou seja, eles são mencionados no texto, tá? Pois muito bem, então o que que é muito importante a gente entender? Como esse livro ele é um apanhado de poemas, né? Ou seja, tipo, tem ali as declarações de uma mulher para um homem, de um homem para uma mulher. Durante muito tempo houve diversas interpretações dos significados por trás desse texto. Perdão. Então, um dos significados que isso seria um símbolo da racionalidade humana, né? Então, o ser humano e a sabedoria, ou o homem e sua própria racionalidade, isso seria esperar, isso é uma visão bem agnóstica. O amado e a amada são como fossem coisas da nossa mente. A união entre os dois descreve o êxtase na união mística dos dois aspectos do intelecto. Para o sábio, por meio da consciência, se observa o mundo ao derredor, pela coerência se percebe seu funcionamento e com o uso da inteligência que a interação acontece. Ou seja, toda a descrição poética do relacionamento entre o homem e uma mulher
seria nossos aspectos cognitivos. Isso é uma interpretação, que essa relação seria equivalente à nossa mente. Ou seja, essa interpretação, ela é uma interpretação muito distante daquilo que a gente está observando aqui como algo da palavra de Deus. Pois muito bem, uma outra interpretação mais moderna seria como se fosse uma luta de classes. Sim, isso é uma referência bibliográfica, gente. Então, algumas pessoas leram Cântico dos Cânticos e interpretaram como uma luta de classes. Sua ênfase na beleza e grandeza do corpo liberta as pessoas das cruéis exigências da lei da pureza, lá de Levítico. Além disso, ainda explica que a maioria das falas vem da mulher, sunamita, como representante do grito de libertação do sexo feminino. Ou seja, a pessoa ela pega Cântico dos Cânticos e transforma numa luta de classes. Outros interpretaram Cântico dos Cânticos como uma interpretação alegórica, o relacionamento espiritual entre o ser humano e Deus. Os estudiosos judeus interpretam o livro como uma alegoria entre o amor de Deus e Israel, enquanto os teólogos cristãos defenderam que o livro era messiânico e louvavam o amor entre Cristo e a igreja, tá? Então, isso são interpretações. Então, veja só, do lado judeu, entre Deus e Israel, do lado cristão, entre Cristo e a Igreja. Uma interpretação tipológica se distingue principalmente, tipológica, que são vários perfis, né? Um tipo. Se distingue principalmente por conta de três premissas básicas. A parte de ser um fato real histórico, não se preocupa em dar respostas a todos os detalhes, se preocupa uma mensagem correspondente entre texto analisado e o ministério de Cristo. Assim, em termos de cristianismo, a ideia básica é que Cantares mostra o verdadeiro amor de Deus visto em Cristo, né? Outros entendem que é uma obra dramatúrgica, uma peça, uma ópera, onde tem-se entre três a quatro personagens. Porém, não existe nenhuma base bíblica, né, para isso, né? É, e também tem a interpretação, que é uma interpretação como são poemas de amor comum. Apenas uma coleção de poemas, ou seja, sem nenhum sentido ou propósito a mais nisso, tá? Então, o que eu estou apresentando para vocês é que Cantares, né, que Cântico dos Cânticos, é um livro que já passou por muitas interpretações até o que temos hoje, tá? A franqueza e a natureza evocativa dessas criações tem sido historicamente uma difícil questão para muitos, em particular para leitores e intérpretes do sexo masculino, tanto quanto judeus quanto cristãos. O resultado normalmente tem sido sua alegorização, ou seja, a maior parte interpreta como uma alegoria. Tanto que o concílio da Igreja Primitiva de 550 depois de Cristo proibiu qualquer interpretação que não fosse alegórica. Mas tal leitura parece ser uma capitulação à decadência humana e ao modo como o amor sexual tem frequentemente sido distorcido para tornar-se explorador, manipulador e destrutivo até os dias de hoje. O que nós entendemos que precisa acontecer. Esse poema deve ser lido à luz de Gênesis 1 e 2, seguindo o mandamento: sejam férteis e multipliquem-se. Deus planta um jardim, Gênesis 2:8, no qual coloca o homem e a mulher, os quais criou à sua imagem. A narrativa conclui com as palavras: o homem se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. A imagem do amor sexual nesse livro recapitula a cena na qual mulher e homem sentem prazer e deleite completos com o corpo um do outro e fazem sem sentir vergonha.
Esse é o modo divino de recapturar a fidelidade, a unidade e a intimidade do casamento, que o inimigo tem tentado tirar do povo de Deus, fazendo algo parecer excitante fora do casamento ou vergonhoso e inominável dentro do casamento. Esse, esse inspirado autor tinha uma outra visão, né? Nenhum homem em Israel jamais contestou que Cantares de Salomão suja as mãos. É que todo o mundo não existe algo que se iguale ao dia que Cantares de Salomão foi entregue a Israel. Todos os escritos são santos, mas Cantares é santíssimo. Ou seja, aqui está se dizendo que não existe nenhuma impureza em Cantares. Não existe nenhum problema em Cantares. Ou seja, vai se falar aqui da intimidade do sexo e é santíssimo. Ou seja, isso dá um choquinho na nossa mente. Mas vamos lá. Diante de tantas variáveis e possibilidades, pode-se dizer que Cantares possui uma unidade, mas a partir de poemas românticos, sem intenção de promover debates ou especulação. Como tal, o livro não conta uma história, mas não há como negar uma grande alusão a ela, o amor entre um casal. Além disso, não é nada monótono, pois é uma obra à altura de um sentimento tão elevado. Ela contém monólogos, diálogos, conversas e recordações. Além disso, é algo muito natural aos enamorados. Faz-se uso de muitas metáforas para declarar e refletir sobre o seu amor. Então, vamos lá, né? Então, diante de tantas propostas, né? Você deve estar pensando se realmente vale a pena ler um livro tão complexo. Um detalhe importante é que ainda não foi mencionado a forma como se encara o texto não retira sua espiritualidade nem a sua importância. Seu objetivo principal, a despeito da interpretação que se pretende adotar, é enaltecer o amor sexual entre um homem e uma mulher. Isso é muito importante. O objetivo principal é enaltecer o amor sexual entre um homem e uma mulher. Não se deixe iludir pelas dificuldades que possam surgir. Afinal, essa mensagem é tão importante hoje como sempre. A sociedade e a igreja têm muitas vezes deturpado a sexualidade. Assim, é importante lembrar que o sexo, dentro dos parâmetros do casamento, é uma dádiva de Deus. Então, aqui, antes da gente prosseguir, eu quero que você tente pensar um pouco sobre as verdades do que nós temos aqui, tá? Então, em primeiro lugar, algumas pessoas, quando olham o Cântico dos Cânticos, elas tentaram dizer que aquilo não era um poema de amor, mas sim era uma alusão à forma como a nossa mente produz. Outros tentam fazer uma alegoria sobre que é o amor de Deus e do para com a igreja, né? Ou para com os homens, né? Para com a humanidade como um todo. Outros precisam ver isso como uma luta de classes. Ou seja, mas existe algo que está na nossa Bíblia que Deus criou, tá? Então, pare e pensa no seguinte. Lá em Gênesis, a gente vê que Deus cria a mulher para que ela fizesse companhia para o homem e dá orientações que esse homem ele se case com essa mulher e que ele deixe pai e mãe, que se ele se torne uma só carne com esta mulher. Eu quero que você também reflita sobre algumas coisas muito importantes. Mas o nosso Deus, ele é um Deus poderoso. E ele ele poderia, com toda certeza, ter feito com que o ser humano se reproduzisse de diversas formas. Ele poderia ter feito igual, sei lá, a gente pudesse, tipo, bater a mão assim um no outro, assim, ó, pimba, né? Nasceu a criança. Ou apenas numa declaração, tipo, olha, vamos ter um filho? Deus nos dá um filho. Pum, tá grávido. Mas ele nos deu órgãos reprodutores.
eles nos deu essa possibilidade de relacionamento. E, inclusive, a sensação do orgasmo. Então, veja, tudo isso Deus nos deu. Então, se você entender assim, que Deus nos deu, e a gente tivesse que se esconder disso, eu tenho uma má notícia para você. Muito provavelmente a sua mente já está com mais informações sobre sexo da pornografia, do mundo onde o sexo foi deturpado, do que aquilo que Deus criou. Ou seja, a sua mente está contaminada. Hoje a gente vive em uma sociedade onde o sexo ele tem uma visão pornificada, ou seja, a pornografia predomina. Então, nas músicas, nas danças, nos filmes, né, no erotismo, na cultura. Então, isso a gente tem que pensar às vezes, nossa, a cultura não pode se sobrepor à verdade das escrituras. Então, o amor romântico descrito em Cântico dos Cânticos vai precisar que você, ao sentar para ler, peça para que Deus ilumine a sua mente, que ele faz com que toda essa malignidade que a pornografia um dia pode ter trazido para sua vida seja expurgada, que ela seja mandada embora, que você seja liberto disso. Outra coisa também, Cântico dos Cânticos vai ter uma linguagem que não é usual do nosso dia a dia. Então, uma outra coisa, você, quando sentar para ler, contenha aquela quinta série que existe dentro de você, que ao ler algumas palavras vai achar um absurdo, né? Então, para um instante, faça uma reflexão, pensa sobre isso, porque você está lendo a palavra de Deus. E sobre a palavra de Deus, não é um momento de você não levar as coisas a sério. Então, leve a sério. Não pule este livro. Leia este livro. Ele pode salvar o seu casamento, inclusive e toda a tua vida sexual. Então, vamos lá? Dando aqui continuidade à apresentação, então aqui haverá a apresentação, né, dos amantes. Né? Então, logo no começo do livro, os amantes eles são apresentados. Então, peraí, deixa eu subir isso aqui um pouquinho, só um instante. Aí. Cântico dos Cânticos de Salomão, né? Então, por que muitas pessoas associam Salomão? Bom, tem ele mencionado logo na primeira estrofe, né? Bom, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave. O seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que os jovens o amam. Leve-me com você. Vamos depressa, leve-me o rei para os seus aposentos. Estamos alegres e felizes por sua causa. Celebraremos o seu amor mais do que o vinho. Com toda razão você é amado. Estou escura, mas sou bela. Ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. Não me fiquem olhando assim, porque eu estou escura. Foi o sol que me queimou a pele. Os filhos de minha mãe zangaram-se comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém eu não pude cuidar. Ou seja, aqui tem uma apresentação. Então, a Sulamita e o rei Salomão. Aqui uma breve descrição, ou seja, veja como a linguagem aqui é bonita, ela é bem escrita, ela é bem falada, palavras de amor, palavras de afeto. E dando continuidade, né? Então, veja só. Compara você, minha querida, a uma égua das carruagens do faraó. Aqui eu vou fazer uma explicação, tá? Por que que ele compara com uma égua? E este é o momento em que eu falo para vocês que
No nosso contexto atual, aquela quinta série, né, aquela coisa que vem nós assim achar graça em tudo, tem que ser segurada. Por quê? Tenta imaginar que naquela época somente a égua do faraó era um cavalo que era lavado, escovado, tratado, bem alimentado e bem vestido. A égua comia melhor que boa parte da população. A égua era melhor tratada do que boa parte da população. Então, um cavalo de um fazendeiro era um cavalo sujo, era um cavalo cheio de barro, magro. Então, quando compara com uma égua, porque a égua era bem formosa. Então, era um baita de um elogio, não era um elogio pequeno. Era um baita de um elogio. Entendam sempre o seguinte: é no nosso contexto atual que fazer essa comparação se tornou vulgar. Estamos aqui falando de um texto escrito no século I. Nós estamos no século XXI. A mente das pessoas mudou muito. O meu amado, para mim, é, é para mim um ramalhete de flores de rena das vinhas de Enredi. Vejam, no contexto atual, nenhum homem gostaria de ser comparado a um ramalhete de flores, mas ali é um elogio, ou seja, ele era belo, ele era formoso. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda. Seus olhos são pombas. Como você é belo, meu amado. Você é encantador, verdejante ao nosso leito. Seus olhos são pombas. Você já viu como são os olhos de uma pomba? Ele é todo pretinho, né? Então, o olho da pomba, quando ele faz essa menção aqui, não sei se você já viu o olho de bebê, assim, que a pupila é bem dilatada, olho de ursinho de pelúcia, que é bem dilatado. Então, a pupila dilatada, ela é super atraente, é uma coisa super bonita. É por isso que quando se uma empresa produz um brinquedo e faz com as pupilas dilatadas, né, como o gatinho do Shrek, por exemplo, faz a pupila dilatada faz com que a gente se atraia, ou seja, é interessante, é chamativo. Aqui, né, seguindo adiante, né, a gente tem a esperança, o convite, um sonho. Mulheres de Jerusalém, eu faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo, não despertem nem provoquem o amor enquanto ele não quiser. Escutem, é o meu amado, vejam, aí vem ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas. O meu amado é como uma gazela, como um cervo novo. Vejam, lá está atrás do nosso muro, observando pelas janelas, espiando pelas grades. Meu amado falou e me disse: Levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Aqui, né, quando compara a gazela ao cervo que vem pulando, você tem que entender que é como se o passo, a vinda, fosse formosa, elegante. Então, a imagem mental que a gente produz pode estragar o texto que nós lemos. Interpretação de texto tem muito a ver com isso. Então você jamais pode esquecer, ao ler um texto como esse, de tentar entender a mentalidade dos primeiros leitores do século I. O que eles estavam querendo dizer com isso? Não pense aquilo que você está entendendo aqui e agora. Entenda o contexto em que foi criado primeiro. Seguindo adiante, riqueza e extravagância, que é que vem subindo do deserto como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com o extrato de todas as especiarias dos mercadores.
Vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 70 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espada, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para si uma liteira. Ele a faz como madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro. Seu banco foi estofado em púrpura. Seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, saiam, vejam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou. Admiração e convite. Como você é linda, minha querida. Ah, como é linda! Seus olhos por trás do véu são pombas. Seu cabelo é como o rebanho de cabras que vem descendo do monte Gileade. Quando você pensa num rebanho de cabras, a pessoa que pensa assim, seu cabelo é como um rebanho de cabras, no primeiro momento ela fala, nossa, ele não está fazendo uma comparação legal. Mas para eles era uma imagem linda. Porque, veja, demonstrava várias coisas, como fartura, como, é, para eles, assim, era uma imagem bonita, né? Para nós é um pouco difícil. Então, veja essa segunda frase. Seu pescoço é como a torre de Davi, construída como um arsenal. Nela estão pendurados 1000 escudos, todos eles escudos de heróis, de heróicos guerreiros. Veja, basicamente, é como se fosse um pescoço formoso, firme e nobre e heróico. De uma certa maneira, nesse contexto, a pessoa gostaria desse elogio. Você é toda linda, minha querida. Em você não há defeito algum. Veja, Cânticos 4, 7. Para algumas pessoas, esse já é mais fácil de entender, né? Ah, falou que eu sou toda linda. Pronto, né? Mas todo esse contexto são elogios que a pessoa ficaria assim admiradíssima. Acorde, vento do norte, venha, vento do sul, sopre em meu jardim, para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos. Aqui está falando, né, numa imagem, né, alegórica, né, de um leito. Ou seja, no momento em que o casal se relaciona. E não tem problema nenhum. Sonho e busca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Eu quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não o encontrei. Eu chamei-o, mas ele não respondeu. Que diferença há entre o seu amado e outro qualquer? Ó, das mulheres a mais linda, que diferença há entre o seu amado e outro qualquer para que nos obrigar a tal promessa? Meu amado tem a pele bronzeada e se destaca em 10.000. Ou seja, não tem como não reconhecer. Eu sou do meu amado e meu amado é meu. Ele descansa entre os lírios. Pode haver 70 rainhas e 80 concubinas e um número sem fim de virgens, mas ela é única, a minha pomba, minha mulher ideal. Ela é a filha favorita de sua mãe, a predileta daquela a que deu à luz. Quando outras jovens a veem, dizem que ela é muito feliz. As rainhas e as concubinas a elogiam. Deleite de amor. Como você é linda, como você me agrada. Ó amor, com suas delícias. Venha, meu amado, vamos fugir para o campo. Passemos a noite nos povoados. Vamos cedo para as vinhas para ver se as videiras brotam, se as suas flores e se as suas flores se abrirem e se as romãs estão em flor.
Ali eu lhe darei o meu amor. As mandrágoras exalam o seu perfume, e a nossa porta há todo tipo de frutos finos, secos e frescos que reservei para você, meu amado. A força do amor. Quem vem subindo do deserto apoia em seu amado. Debaixo da maciez eu o despertei. Ali esteve a sua mãe em trabalho de parto. Ali sofreu as dores, aquela que deu à luz. Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Aqui chegamos ao fim. Como tentativa a uma vida integralmente saudável e equilibrada, não há como negar que o livro de Cantares contribui para a relação de Deus ao exaltar o tipo de amor que segue o padrão criativo de Deus e evita aquelas distorções das quais a própria Escritura dá amplo testemunho. Então, aqui, irmãos e irmãs, eu acho muito importante vocês entenderem o seguinte. O livro de Cântico dos Cânticos, ele é um livro que ele apresenta toda forma que Deus imagina que seria interessante em que um casal se relacionasse. Será que isso é importante? Será que isso é de uma grande sabedoria? Veja que este livro vem na sequência dos livros de sabedoria, né? Então, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Aí ele vem, né? Então você vem aprendendo várias coisas e de repente você chega em Cantares. E veja que este livro é pouquíssimo mencionado, pouquíssimo falado. Eu vou te dizer que, na maior parte das vezes, é porque a pessoa, ao ler, ela não consegue encontrar uma mensagem direitinha para aquilo que ela quer, né? Porque às vezes a gente pega a Bíblia, a gente acha um salmo, ou uma palavra, ou uma frase que está ali perfeita, mas isso faz parte da vontade de Deus. É uma leitura, é um escrito inspirado, é uma leitura inspirada. Então, é a palavra de Deus Cantares. É para você ler, é para você ler com seriedade. Se você, de repente, lê esse livro e as imagens que vêm na tua cabeça não são boas, esse é o momento perfeito para você sentar, orar, pedir para que Deus limpe a sua mente, o seu coração, reveja a sua história, veja por onde, né, na sua vida isso tudo passou. Porque Cantares, ele apresenta como deveria ser o relacionamento de um casal entre um homem e uma mulher. Aqui a gente pode entender que se Deus fez o homem e uma mulher para se relacionar, ele não faria de qualquer jeito, porque tudo que ele faz é perfeito. Então, meus amados irmãos e irmãs, mais um detalhe, né? E lógico, às vezes o seu problema não pode ser com a questão sexual, mas às vezes você lê aquilo que está escrito e você acha engraçado. E você acha tão engraçado que você não consegue continuar lendo. Este é um problema também. Tem horas que a gente não pode deixar esse nosso lado se sobressair ao momento que ele é importante. Então, quando eu digo para você assim, olha, se de repente, se você está lendo ali, eu li que ele comparou a mulher a uma gazela e não se aguenta, acha isso tão, tão horrível, tão que você não consegue continuar lendo, irmão, pelo amor de Deus, ora. Ora para Deus te dar discernimento, sabedoria e maturidade para você conseguir ler o texto bíblico. Estamos falando da palavra de Deus, as Escrituras. É importante que você leia. Então, meus caros irmãos,
É uma boa semana para vocês, bons estudos, que Deus abençoe. Fiquem com Deus.